Eu sou Roberta Russo e esse é o Item Mais da CNN. 37% das residências brasileiras sofrem com algum grau de insegurança alimentar. Esse é o nome dado à situação em que falta comida na mesa. O problema atinge 84 milhões e meio de brasileiros e piorou na comparação com os anos anteriores. A insegurança alimentar atinge 84 milhões e meio de brasileiros, é o que aponta dados do IBGE em uma pesquisa feita entre 2017 e 2018. Isso significa que essas pessoas disseram que chegam a passar fome. O Programa Mundial de Alimentos da ONU ganhou o Nobel pelos esforços no combate à fome no mundo. O Comitê do Nobel em Oslo, da Noruega, que elege o vencedor, do prêmio, afirmou, e destacou os esforços do Programa das Nações Unidas no combate ao uso da fome como ferramenta de guerra e de conflito. Um relatório divulgado pelo Programa Mundial de Alimentos da ONU indica que o número de famintos no mundo praticamente dobrou por causa da Covid. Se nada for feito, 265 milhões de pessoas não terão o que comer até o final do ano. Nesta semana acontece o Dia Mundial da Alimentação. Segundo a ONU, que instituiu a data, é uma ocasião para a gente lembrar daqueles que sofrem com a fome e da necessidade de garantir uma dieta equilibrada para todo mundo. Aqui no Brasil, a fome diminuiu em 82% de 2002 a 2013. O nosso país finalmente saiu do mapa da fome da ONU em 2014, quando menos de 5% da população vivia na situação de insegurança alimentar. Mas, nos últimos 5 anos, esse número voltou a crescer. Cerca de 3 milhões a mais de brasileiros não têm acesso regular à alimentação básica. Segundo o levantamento recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 10 milhões e 300 mil pessoas passam fome aqui no Brasil. Um outro dado alarmante vem do Banco Mundial, que estima que quase 5 milhões e meio de pessoas passem para a situação de extrema pobreza devido à pandemia. Os cálculos do Banco Mundial apontam que 7% da população brasileira estará vivendo na extrema pobreza até o fim de 2020. No episódio de hoje, eu recebo o diretor executivo da ONG Ação da Cidadania, Rodrigo Afonso, o Kiko. A Ação da Cidadania foi fundada pelo sociólogo Betinho há 27 anos e atua no combate à fome e à miséria aqui no Brasil. Oi, Kiko, obrigada por participar do nosso episódio de hoje. Bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu queria começar te pedindo algumas informações, Kiko, que eu acredito que são bem importantes para o nosso papo de hoje. Primeiro, em que ano o Brasil registrou os piores índices de fome e extrema pobreza? E segundo, desde quando esses índices têm apresentado uma melhora contínua, significativa? Bom, a Ação da Cidadania ela foi fundada em 1993, pelo Herbert Souza Betinho, justamente no momento em que se chegou à mão, os dados do IPEA na época mostravam que a gente tinha mais de 32 milhões de brasileiros abaixo da linha da miséria, um número que escandalizou o Brasil, escandalizou o mundo, na verdade, e que mostrou que a curva das pessoas em extrema pobreza e a curva da fome eram muito similares, Então a gente pode dizer que em 93 já se teve um dado muito assustador, onde você tinha 32 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. Esse foi, acho que, um dos piores índices que se tinha na época, e a partir daí a Ação da Cidadania começa a lutar por essa causa. O Betinho traz essa luta para o movimento político, leva para Brasília, para o presidente Itamar Franco, à época, essa questão que decreta estado de emergência no Brasil por conta da fome, e começa-se a partir daí a olhar a questão da fome como uma questão de política pública, porque antes isso não era uma questão vista como uma questão de Estado, uma questão em que a política pública tem que ser criada para combater a fome. Se fazia muita ação simplesmente assistencial, mas não tinha uma estruturação na questão da segurança alimentar, e o Betinho foi pioneiro nessas discussões e conseguiu criar a campanha do Natal Sem Fome, a campanha da fome, que culminou no Fome Zero e hoje o que a gente conhece como Bolsa Família. Então esses números começam a melhorar ao longo dos anos, tem uma grande melhora ao longo dos anos de 2004, 2005 até 2013, 2014, onde especialmente o Bolsa Família teve um papel absolutamente relevante nessa mudança dessa visão do que se tinha de insegurança alimentar.
alimentar e, claro, atrelado a uma série de outras políticas públicas, as criações do Conselho de Segurança Alimentar no âmbito do governo federal, junto com diversos outros organismos de governo que tratavam a questão da segurança alimentar como política pública vindo do governo, né? Não era uma requisição da sociedade civil, o governo olhava isso parte da sua missão e tinha uma participação muito efetiva da sociedade civil em todos esses organismos. Isso durou até 2014, aonde a gente culmina na saída do Brasil do mapa da fome da ONU. Então, para Betinho, infelizmente faleceu em 97, não pôde presenciar esse momento, mas em 2014 a gente chega o que a gente chama da nossa utopia, né? O Brasil finalmente sai do mapeamento onde a pobreza e a fome eram algo comum e que se ia num caminho totalmente diferente. Bom, infelizmente, com a crise política e econômica de 2015, tudo começa a mudar, né? Seja pela crise econômica e a crise política, a instabilidade política do país que gerou a crise econômica que veio a seguir, mas também a partir dos anos seguintes, especialmente a partir desse novo governo atual, começa a haver um desmonte das políticas públicas de segurança alimentar. Só que o IBGE divulgou a semana passada, dados super importantes em relação à questão da segurança alimentar em 2018. E já se olha nesse retrato de 2018, ou seja, só 4 anos depois de sair do mapa da fome da ONU, que o Brasil tem mais de 80 milhões de brasileiros em algum nível de insegurança alimentar. Seja ela leve, onde ela tem dúvidas se vai ter o que comer na semana que vem, seja ela moderada, onde ela já tem uma restrição alimentar dentro da família, seja ela grave, quando a família inteira não tem o que comer ou tem muito pouco para comer. Então é um dado absolutamente assustador e é um dado de 2018 pré-pandemia. Então chegamos a ir por um caminho positivo de saída do mapa da fome e declinamos, parece que esquecemos tudo que aprendemos em relação ao combate à fome nos últimos anos e destruímos uma rede de proteção que fazia diferença no momento de uma crise como essa. Certo, a gente vai chegar aí ainda, Kiko, e também falar um pouco da situação na pandemia. Mas quando a gente tratou sobre a melhora dos índices, você já falou bastante. Mas o que é que levou principalmente a essa melhora? Foram, de fato, os programas sociais? Não há dúvida disso, que o Bolsa Família hoje considerado um dos programas mais bem-sucedidos na questão da transferência de renda para melhoria da segurança alimentar e das condições de miséria e pobreza da população. O Bolsa Família é tão referência que o próprio WFP, que acabou de ganhar o Prêmio Nobel da Paz na semana passada, usava o Bolsa Família como referência para o mundo, como um exemplo de política pública a ser seguido para a melhoria das condições da população mais carente. Então, de fato, por mais que a sociedade civil se mobilize e atue, só o governo, através de políticas públicas muito fortes e com poder de fogo que o governo tem, consegue de fato atacar a fome na sua raiz, que é justamente a questão da renda. Não adianta, assim, não há como você lutar contra a fome simplesmente entregando cestas básicas, que é um trabalho que a gente chama de um trabalho de bombeiro, né? A gente está ali apagando um incêndio porque a pessoa, senão ela morre de fome amanhã. Mas é preciso resolver a questão através de políticas públicas de transferência de renda, e o Brasil tirou uma França da extrema miséria com o programa Bolsa Família, né? Então, é óbvio que o peso dessa questão, é claro, economia indo bem, todos os outros fatores conjuminados ao Bolsa Família fizeram com que o Brasil acelerasse o processo de saída do mapa da fome da ONU muito antes do prazo que o Brasil tinha assumido. Então, tem vários fatores, mas o mais importante são os programas sociais de transferência de renda e apoio às populações mais carentes. E já que você tocou nesse ponto, Kiko, queria falar sobre a diferença entre fome e pobreza extrema. Na verdade, são 2 indicadores diferentes, mas eles estão interligados. Você poderia explicar para a gente como é que é essa relação? Para você ter uma ideia, a pobreza extrema considerada pelo Bolsa Família são famílias que ganham menos de R$ 89 por mês. Eu acho que para qualquer um aqui é quase impossível imaginar sobreviver com uma família ganhando R$ 89 por mês. É absolutamente impossível de compreender como isso é possível. Então, a extrema miséria são famílias que estão nessa condição, mas ela não necessariamente está numa condição de fome, porque ela pode receber algum outro auxílio de alimentos. Então, apesar da curva ser muito próxima, estatisticamente falando, quando se olha a curva da extrema pobreza e a curva da insegurança alimentar grave, você pode ver até com essa pesquisa recente do IBGE que os números são muito parecidos, né? São 10 milhões de pessoas praticamente em condição de insegurança alimentar grave e as pessoas em extrema pobreza um pouco mais do que isso. Então, a curva ela é muito parecida nesse cálculo, mas são
situações diferentes, né? A pessoa com fome, independente da condição que ela está sem alimento para se alimentar. Mas eu acho que tem um ponto a ser tocado aí, que é a questão da segurança alimentar, né? Que, para além da condição de fome, no sentido da falta de alimento na mesa, você tem outros tipos de fome, que é a falta de alimento saudável na mesa. Por quê? As populações mais carentes, essas populações que ganham esses R$89 por mês, quando vão comprar seus alimentos, obviamente não tem condição de comprar um alimento saudável, porque é muito caro o alimento saudável, infelizmente, né? A produção brasileira ela é muito focada na exportação e a população acaba pagando um preço altíssimo, como a gente está vendo agora em um momento de desvalorização do real. Então, a população ela se alimenta dos alimentos mais baratos. E a gente está falando de biscoitos com muito sódio, enlatados, apresuntados, coisas que são muito baratas no sentido de adquirir, porém elas podem estar numa situação de parecerem bem alimentadas, mas elas estão, na verdade, com uma falta de nutrientes que causa morte precoce, má desenvolvimento da criança na infância, o que dura a vida inteira. Então, a falta de alimentação na infância dura a vida inteira. Então, ela pode estar comendo e até estar com a barriguinha cheia, mas você está sem os nutrientes necessários para o desenvolvimento do organismo. Então, a fome ela tem várias faces. Não é só a falta de alimento na mesa. Kiko, o especialista já tem afirmado que o sinal de alerta da fome no Brasil foi ligado de vez. Quais são as evidências que motivam essa preocupação? Bom, eu acho que foi demorado esse alerta, tá? E a gente diz isso como ação da cidadania porque nós estamos alertando a mídia, a sociedade, o governo, as outras organizações desde 2016 que a fome está voltando. A gente, diferente do IBGE e desses institutos que fazem suas pesquisas de tempos em tempos, a gente atua no Brasil inteiro e está na ponta, né, com as comunidades em todas as regiões do Brasil. E desde 2016, a gente já começa a ter relatos de que a falta de alimentos começa a se tornar um problema. A gente alerta isso muito durante os últimos anos, tem avisado isso para a sociedade, mas parece que precisou da pandemia acontecer para que as pessoas entendessem que a fome é algo que está afetando quase metade da população brasileira, porque 80 milhões em 2018 em condição de insegurança alimentar, é muito provável que agora, durante a pandemia, esse número tenha crescido. Então, esse alerta, para mim, e para a ação da cidadania, é um alerta que também serve para que a sociedade olhe para a questão da fome, não apenas em momentos de crise extrema, quando você tem a questão da campanha do Natal Sem Fome, que a gente vai fazer agora. Não, a gente precisa olhar essa questão da fome durante o ano inteiro, porque ela, como o IBGE mostra, já vem muito antes de 2018, porque se em 2018 os dados são esses, é muito óbvio que antes disso os dados já eram assustadores. Então, esse alerta, eu acho que é importante que a sociedade compreenda a importância de encarar a fome como algo de tratamento contínuo. Não vai ser resolvido em 6 meses, 1 ano ou 2 anos. Nossa perspectiva é de que seja pelo menos 4 ou 5 anos pela frente de uma situação de tratamento de fome para a gente conseguir voltar a índices que a gente tinha em 2014. Então, na nossa visão, é importante que a sociedade compreenda que é uma atuação que é muito importante de ter continuidade, que ela já existia antes da pandemia e que ela vai continuar após a pandemia. Agora, Kiko, dados recentes do IBGE apontam não só o aumento de pessoas vivendo em insegurança alimentar, mas também ele dá um perfil da fome no Brasil. Então, quase metade das pessoas que passam fome vivem no Nordeste. A fome é mais prevalente ainda em áreas rurais. Metade das crianças com até 5 anos tem algum tipo de restrição no acesso à alimentação de qualidade. E eu queria te perguntar se esse perfil é semelhante à situação que a gente tinha no Brasil de 20 anos atrás. Ou houve uma mudança, assim, significativa? Houve uma mudança significativa, apesar do Nordeste e do Norte ainda terem uma liderança, infelizmente, nesses indicadores, né? O Norte tem 43% dos domicílios e o Nordeste 49% dos domicílios, né? Mas o que a gente percebe ao longo dos anos é uma mudança substancial do aumento da fome também nas regiões urbanas. A região rural é meio assustadora a gente olhar onde a produção de alimentos vem você ter situação de fome. Isso se explica muito claramente justamente pela forma como é explorado o trabalho, né, do trabalho rural no campo hoje. Ele é muito precarizado, né? Então as populações têm uma dificuldade de ter recursos e acesso para comprar os alimentos. Então, apesar de elas trabalharem produzindo os alimentos, elas recebem muito pouco para trabalhar e acabam não tendo como comprar os próprios alimentos que produzem, o que para mim é absolutamente surreal. Mas ao mesmo tempo tem um aumento significativo da pobreza nas periferias dos centros urbanos.
e a pobreza extrema, como a gente viu matérias recentemente saindo, mostrando que famílias em 5, 10 quilômetros dos centros urbanos como Rio de Janeiro, São Paulo, você já vê pessoas passando fome, sem o que comer. Então, acho que muda um pouco no Brasil esse mapa da fome, no sentido de olhar que a fome passa a ser muito mais também focada nesses centros urbanos, muito provavelmente pela migração que aconteceu do campo para a cidade, por toda a precarização que aconteceu no trabalho de campo, né? Então, os trabalhadores rurais, as pessoas que moravam no interior acabam migrando para cidades grandes, que não têm oportunidade porque essas pessoas não têm formação ou não têm a capacitação para assumirem os empregos que estão sendo oferecidos e acabam assumindo empregos muito mais precários, às vezes, do que eles tinham no campo. Então, essas famílias também passam a sofrer de uma insegurança alimentar grave dentro de uma cidade grande, onde você deveria ter uma sobra de empregos e ofertas e tudo mais. Então, eu acho que mudou um pouco nesse sentido essa distribuição da pobreza e da fome no Brasil. Você tinha as coisas muito mais concentradas no Norte e Nordeste e hoje você tem isso mais espalhado por todas as regiões do Brasil. Agora, Kiko, para terminar, a gente falou bastante aqui na nossa programação sobre o auxílio emergencial durante a pandemia, que tirou muitas pessoas de uma situação de extrema pobreza ou bem próximo disso. Essa ajuda momentânea do governo ajudou a adiar um pouco essa situação que você está descrevendo para a gente? E com o fim próximo dela, né, no fim do ano, a gente pode esperar uma aceleração desse aumento de pessoas em insegurança alimentar, principalmente se outros programas, né, como até agora não conseguiram tirar do papel, se outros programas não forem criados? O auxílio emergencial, ele já está sendo estudado, né, os dados, estatísticas de números, porque até conseguir dados do governo tem sido uma dificuldade também para a sociedade civil, mas o que se sabe já é que o impacto do auxílio emergencial de R$600 foi um impacto gigantesco na redução da desigualdade e da pobreza, mesmo que num período super curto temporário, né? O que mostra que a questão de transferência de renda é um caminho para a redução da pobreza e da miséria no curtíssimo prazo, o que dá sustentabilidade para que as famílias possam aí sim ter capacidade de se formar, de correr atrás de empregos e tudo mais. Então, esse momento, esse exemplo que foi dado com o auxílio emergencial retrata muito bem isso. Mas já essa diminuição de R$300 já é um impacto gigantesco, que não é só a questão de uma redução do auxílio, mas também é uma questão que você reduziu as pessoas beneficiadas. Houve um filtro mais intenso nesse sentido. A gente percebe que várias famílias têm uma enorme dificuldade de entrar nos cadastros necessários para conseguir esses auxílios, inclusive no Bolsa Família já era assim, e no cadastro único de alguma forma se repete para as famílias mais pobres. E com o fim desse auxílio se aproximando, o que a gente vê é uma situação que vai beirar o caos, porque não há... Hoje você olha o Bolsa Família, que foi reduzido em sua capacidade ao longo dos últimos anos, então se viu que em 2018 o aumento significativo da fome e da pobreza já era iminente, já estava acontecendo, e o governo federal insistindo que a fome não existia no Brasil, que a situação estava melhorando, e com isso reduzindo o investimento no Bolsa Família, reduzindo a quantidade de pessoas dentro do Bolsa Família, uma fila de espera de mais de 1 milhão de pessoas para entrar, de famílias, e nada sendo feito. E aí se chega agora, com o final do auxílio emergencial, num momento onde não há o que fazer para 2021. Por que não há o que fazer? Porque existe uma legislação que chama o teto dos gastos. O teto dos gastos, ele engessa completamente qualquer investimento social. Então, qualquer programa que o governo crie, renda cidadã, renda familiar, seja lá qual for o nome que ele vai fazer, não há recursos, porque a lei proíbe o aumento de investimento acima do que foi investido no ano anterior, corrigido pela inflação. Então, ou você tira de algum outro lugar, e já estão cogitando tirar de imposto de renda da classe média, tirar de apoio a outros programas sociais para agregar nesse novo programa do governo, mas que na prática significa um cobertor curto. Você está puxando de um lugar e deixando descoberto outro pedaço que vai necessitar de apoio. Só há uma solução para essa questão: o fim do teto dos gastos nos moldes que ele existe hoje. A gente, obviamente, não está querendo aqui dizer que vamos para a farra dos gastos e responsabilidade fiscal, de jeito nenhum. Mas já era sabido, quando o teto dos gastos foi criado, e já foi muito criticado à época, que chegaríamos onde estamos hoje. Num momento onde você tem uma legislação que proíbe que, num processo de crise extrema, se consiga aumentar o gasto social para a população mais vulnerável. Então, só tem um jeito: a gente alterar a legislação do teto dos gastos para permitir que o aumento de gastos sociais aconteça e que o governo crie mecanismos
mecanismos de financiamento, porque nem se o governo arrecadar mais no ano que vem, acho que é importante para as pessoas entenderem isso. A recuperação da economia pode estar em V, como estão dizendo aí. Se isso acontecer, mesmo que os impostos sejam incríveis, novos impostos sejam criados, esse recurso não pode ser usado para ser gasto pelo governo, porque o teto dos gastos limita do ano anterior. Então, não há alternativa. A gente precisa discutir aumento do investimento social de forma dramática e, com isso, a flexibilização do teto dos gastos, em especial na questão do investimento social. Tá certo, Kiko. Muito obrigada pela conversa hoje com a gente e até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Hoje eu também falo com a pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, Jennifer Santana. A Jennifer pesquisa organizações internacionais centradas em temas de proteção social, como o Programa Mundial de Alimentos da ONU. Oi, Jennifer, bem-vinda ao Item Mais. Olá, gente, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão interessante. Na semana passada, Jennifer, o Programa Mundial de Alimentos da ONU ganhou o Prêmio Nobel da Paz. A gente falou bastante sobre esse assunto. O comitê da premiação destacou que o combate à fome melhora as condições de paz em áreas de conflito. Então, queria aqui abrir nosso papo te perguntando qual é a relação do combate à fome com a paz? Então, esse é um tema que é bem interessante ser discutido, porque existem algumas relações. Existe uma relação direta da fome com a paz, mas a gente pode tratar isso em 3 perspectivas, basicamente. A primeira é que a fome ela pode ser usada como arma de guerra, né? Então, a fome usada como arma de guerra é um tema que tem sido bastante discutido, porque recentemente nós temos o caso da Síria, do Iêmen e do Sudão do Sul também, que passaram por esses conflitos. Inclusive, no dia que o PMA recebeu o Nobel da Paz, houve também um relatório publicado pela ONU que condenava o uso da fome como arma de guerra no Sudão do Sul. Esse relatório foi feito pela Comissão de Direitos Humanos do Sudão do Sul. E a fome ela é usada como arma de guerra em áreas de conflito quando o governo, as forças do governo ou dos grupos de oposição, dos rivais, eles sitiam algumas áreas, cercam algumas regiões para que aquelas áreas elas não recebam recursos básicos como os alimentos. Então, aquela população ela é privada do alimento e ela sofre por inanição. Então, a fome, nesse caso, ela é usada como uma violência direta para atacar aquela população. Só que a fome ela também pode ser um subproduto da guerra. E aí a gente vê o caso, por exemplo, isso é muito antigo. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o setor agrícola ele foi muito afetado, as terras produtivas de alguns estados europeus elas foram afetadas, a força de trabalho no campo. Então, houve uma grande falta de alimentos e também houve uma grande fome na região. Então, no caso, a fome, naquele caso, ela não foi usada como uma violência, mas ela foi um subproduto da violência naquele contexto. E a última perspectiva que a gente pode ver da relação da fome com a paz ou a violência é que a própria fome, ela pode ser considerada uma violência estrutural. Aí, na perspectiva dos estudos de paz, principalmente evidenciada pelo autor Johan Galtung, ele fala que a paz, ela não é somente a ausência de violência direta, né? A paz estrutural, ela precisa existir quando você tem meios, permite meios para que as pessoas floresçam. Ou seja, uma pessoa que ela passa por fome, ela dificilmente vai ter uma vida profissional bem-sucedida, dificilmente vai ter seu desenvolvimento cognitivo. Inclusive, isso é um dado muito importante. A FAO e o PMA sempre relatam que as crianças, nos seus primeiros 1000 dias, né, de existência da gestação até os 2 anos de idade, se elas não tiverem uma boa nutrição, ela vai ter um comprometimento cognitivo e do seu desenvolvimento físico por toda a sua vida. Então, a fome, nesse caso, ela pode ser vista como uma violência estrutural, que aí a causa seriam realmente a estrutura socioeconômica daquele país, ela não permite que todas as pessoas tenham acesso devido aos recursos e um recurso básico que é o alimento. Então, a relação da fome com a paz é uma relação extremamente direta e a fome em si pode ser vista como uma violência. Agora, a gente pode trazer essa relação do combate à fome com a paz aqui para o nosso cenário, para o nosso contexto no Brasil? Então, um termo que ficou bastante aí discutido para quem estuda a questão da fome é o termo da segurança alimentar e nutricional. Então, a própria concepção da ausência de fome como a segurança alimentar, ela traz uma visão de que a fome ela tem uma relação com a paz, né? No Brasil, a Lausanne, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi instituída em 2006, ela definiu um conceito para segurança alimentar, dizendo aí que a pessoa que está em uma situação de segurança alimentar, ela tem acesso
né, direta aos alimentos e alimentos que estão dentro da sua cultura alimentar. Então, são alimentos que ela vê como alimentos que estão respeitando a sua diversidade cultural. E é um acesso regular, né? Então, é uma quantidade suficiente, um acesso regular. Se existem indivíduos em um determinado país que eles estão, de certa forma, passando por uma situação em que ele pode pensar que hoje ele tem um alimento, mas amanhã ele não pode ter, ele está numa situação de insegurança. Então, no Brasil, a gente já esteve em situações piores. Em 2014, o Brasil ele saiu do mapa da fome, isso foi bastante divulgado aí pela FAO. Só que há uma discussão, inclusive o diretor-geral do PMA, que fica no Brasil, do Centro de Excelência contra a Fome, tem tratado isso, que há uma possibilidade do Brasil voltar ao mapa da fome pela questão dos impactos, inclusive da pandemia, sobre as condições financeiras, então pelos efeitos diversos e adversos, né, na economia. Então, por exemplo, no Brasil, dados de 2008 mostram que 9,3 milhões de pessoas estão em situação de extrema pobreza. E a fome, ela é uma questão, o problema da fome é um problema de acesso aos alimentos. Você acessa os alimentos através de condições financeiras. Então, se existem mais pessoas em condições de extrema pobreza, existem mais pessoas em situação de insegurança alimentar. Isso não quer dizer que seria, por exemplo, o caso que é evidenciado em países do Oriente Médio, como eu já citei, porque no Brasil a gente não passa por conflitos civis diretos nessa magnitude, mas a gente passa pela fome como uma violência estrutural, sim. Isso foi diminuído bastante aí na década passada, principalmente pela atuação do Programa Fome Zero e de outras políticas públicas de segurança alimentar, a atuação também do CONSEA, que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que ele trabalhou bastante para a criação de políticas voltadas para a segurança alimentar, voltadas para o agricultor familiar, para a alimentação escolar, que é o PNAE também. Então, no Brasil, a gente teve uma grande melhora, né? Uma grande melhora na questão da diminuição dos índices de insegurança alimentar, mas, infelizmente, agora a gente está muito eminentemente podendo voltar a esse cenário. E aí eu não falaria que a gente está numa situação de insegurança comparada a uma guerra civil e tudo mais, mas a gente está, sim, em uma situação de segurança alimentar por essa perspectiva de que a fome, ela está às portas. Agora eu queria te fazer uma pergunta bastante repetida quando a gente fala de fome no mundo, mas que eu acho que está na raiz dessa discussão toda, que é a seguinte: se o planeta produz alimentos em quantia mais do que suficiente para toda a população, por que é que ainda existem pessoas passando fome e em tantas regiões? Eu poderia dizer que essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, mas na verdade ela é a pergunta de $1 trilhão, que é a quantidade de recursos que são desperdiçados devido ao desperdício de alimentos no mundo, né? Há dados do PMA e da FAO que dizem que 1/3 do alimento que é produzido no mundo ele é desperdiçado. Então, existe fome não por uma questão de falta de produção de alimento. O principal elemento da fome no mundo é o acesso. E o acesso ele está relacionado a várias questões, inclusive a questões financeiras. Então, quando a gente fala do problema da fome no mundo, a gente tem que, assim como a questão da paz, pensar em vários aspectos. Um dos aspectos que é a produção, devido à nossa estrutura socioeconômica, a gente tem uma produção muito voltada para exportação, principalmente no Brasil, no agronegócio, por exemplo. E aí há uma concentração, por exemplo, em 4 principais culturas alimentares no mundo, que seria a soja, o trigo, o arroz, né, e o milho. E essa concentração nessas culturas faz com que, muitas vezes, há uma quantidade de recursos bastante investidos em únicas culturas alimentares que são voltadas para exportação, ou seja, não há um fomento de redes locais de distribuição de alimentos e o fomento também da agricultura familiar. Então, a gente pode pensar o seguinte: o problema da distribuição de alimentos, ele está ligado ao fato de que muitas vezes a gente não valoriza o agricultor familiar, aquele agricultor que está perto da gente, que mora, enfim, naquela cidade ali perto da onde a gente compra, que muitas vezes ele vende em feiras locais, mas se a gente compra nos grandes supermercados, esse alimento ele vende a uma distância muito maior. Então, tem um problema da falta de valorização do mercado local, da agricultura familiar. Muitas vezes esse agricultor familiar ele não tem incentivos para produzir, então muito do alimento ele se perde, né, do transporte da colheita para o local onde vai ser vendido. E aí tem um problema também que a gente pode tratar na questão da produção, na distribuição. Vem o outro problema que é do acesso, é a falta de acesso a esse alimento, que muitas vezes ele fica muito mais caro porque eu compro um alimento que é produzido talvez em outro país. Se eu comprasse um alimento do meu agricultor familiar que mora aqui perto, ele seria mais barato. Então o alimento muitas vezes ele tem uma taxa do transporte que é incluso nele, então é outro problema de logística. Outras questões relacionadas a isso é também a questão da desigualdade de gênero. Há bastante estudos dentro da FAO e do PMA de que
muitas vezes, a maioria das pessoas que estão desnutridas no mundo são mulheres, e se essas mulheres geram filhos já desnutridos, eles já têm um problema de insegurança alimentar quando ele nasce, porque muitas vezes os homens controlam a renda da casa e eles usam em outros, em coisas que eles querem, e muitas vezes não alimentam a família. Então, a desigualdade de gênero também afeta a fome no mundo, porque se essa mulher tivesse o controle ou mais empoderamento financeiro melhor, ela poderia alimentar melhor a sua casa. Então, entra aí outro problema, que é a questão do gênero. Há também a questão da distribuição, porque muitas vezes o alimento ele não chega em áreas distantes, como são em áreas rurais. Então, o alimento, se ele não é distribuído em áreas rurais distantes, essas pessoas não têm acesso, e elas também, há um dado que mostra que o maior índice de fome no mundo é em regiões de áreas rurais, porque tem menos acesso a esses alimentos. E elas também têm menos acesso ao quê? À energia elétrica para a conservação desses alimentos. Tem menos acesso também a uma saúde de qualidade. E aí tudo está envolvido. Então, o problema da fome no mundo, ele não é um problema só de produção, por isso que a gente fala, tem alimentos que a gente poderia produzir. Mas, por exemplo, se eu falar que existem pessoas milionárias e trilionárias no mundo, e existem pessoas pobres, por que há tanta riqueza e existem pessoas pobres? É a mesma lógica. Por que há tanto alimento e existem pessoas com fome? Porque há uma estrutura socioeconômica global que não permite uma equidade nessa distribuição. E isso está muito ligado à forma como a gente produz alimentos e para que a gente produz, que muitas vezes é voltada para exportação e grandes, em concentração de terra. Então, tem pessoas que poderiam estar plantando no campo, mas não têm acesso à terra. Então, tem uma concentração de riquezas, tem uma concentração de terras, e aí tudo isso é um ciclo vicioso. São várias questões que a gente pode falar em relação a por que há fome no mundo. E, realmente, como não é uma questão de produção, é uma questão de falta de uma distribuição que favoreça a todos e não uma concentração que favoreça só os que são mais ricos. São muitas outras questões envolvidas, é bom a gente entender um pouco mais isso. Adorei conversar com você, obrigada pela participação. Obrigada, foi estar com vocês e eu espero que esse tema ganhe aí espaço para que a gente discuta mais um problema que é uma violência muitas vezes invisível, mas real. O episódio de hoje fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês e amanhã estamos de volta. Até lá!